Fala, galera! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso 5º dia de Maratona Matemática. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre análise de gráficos, que é um assunto que cai com muita frequência no Enem, e vamos falar de média aritmética, média ponderada e também sobre as 4 operações. Então, sem mais enrolação, vamos começar as questões. Questão 136 da prova amarela de 2020. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real, em função da quantidade de itens produzidos. Esse primeiro gráfico que vocês estão vendo. Observem que a receita é um gráfico que é um pouquinho mais grosso e o custo um pouquinho mais fino, tá bom? O lucro é determinado pela diferença. Sempre o lucro é a receita menos o custo. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é... Antes de responder essa pergunta, de olhar qual é o gráfico correto, a gente vai examinar esse gráfico, esse primeiro gráfico aqui inicialmente. Observe, essa parte que está destacada aqui de amarela, ela é o lucro, receita menos custo. Como o gráfico começa com as duas curvas tendo uma interseção, um ponto em comum para as duas curvas, é o ponto 5, 5, significa que, quando a quantidade de itens for 5, o lucro é zero. Por quê? Tanto a receita como o custo, quando x é 5, quando itens produzidos é igual a 5, tanto o custo como a receita está dando um valor igual a 5, tem altura igual a 5. Então, para determinar o lucro, receita menos custo. Mas a receita vale 5 nesse ponto e o custo é 5. Receita menos custo, 5 menos 5 dá zero. Então, isso significa que no ponto 5, 0, vou chamar esse ponto aqui de P, tá bom? No ponto 5, quantidade de itens igual a 5, o lucro será zero, fazendo a receita menos o custo. Agora, nesse intervalo que vai de 5 até 15, que é quando o x, o eixo x aqui foi igual a 15, a quantidade de itens produzidos foi igual a 15, vai ter outro ponto de interseção, tá bom? No 15,40. Isso, no 15,40. Então, no intervalo de 5 até 15, você observa que o lucro será sempre negativo. Por quê? Porque o gráfico do custo está acima do gráfico da receita, ou seja, você teve um custo maior do que a receita. Então, o lucro aqui vai ser negativo. Toda essa parte que eu estou destacando de vermelho, de vermelha, está no intervalo de 5 até 15. Ou seja, a função é decrescente, é negativa, melhor dizendo, ela é negativa de 5 até 15, tá? Então, eu vou colocar assim, a função, ou o lucro, melhor ainda, né? O lucro, que é o que eu estou traçando o gráfico, o lucro é negativo em, aqui é um intervalo aberto, tá? Que vai de 5 até 15. O lucro é negativo de 5 até 15, nesse intervalo aberto. Por quê? Porque, lembrando que o lucro é sempre a receita menos o custo, mas você observa que o gráfico fininho do custo, ele apareceu na parte de cima aqui, né? E a receita apareceu mais abaixo, ou seja, você teve um custo maior que a receita, portanto o lucro é negativo nesse intervalo de 5 até 15. Muito bem. Nesse ponto 15,40, a gente já tinha observado que é outro ponto de interseção, um ponto onde a receita e o custo são iguais, tá? Então, nesse ponto, também será um ponto nulo da função, né? Uma raiz da função, melhor dizendo. Esse ponto Q aqui. Deixa eu destacar ele. Quando a quantidade de itens for 15, tanto o custo como a receita deu 40, então quando você fizer receita menos custo, 40 menos 40 dá zero. Ou seja, com 15 itens produzidos, o lucro é zero novamente, tá certo? Então, a função vai passar também por esse ponto, 15, zero. Agora, deixa eu mudar aqui a cor para azul. Observe, de 15 até 30, o gráfico da receita, que é o gráfico mais grosso, ele está agora na parte superior e o custo está na parte de baixo. O que significa que quando você fizer receita menos custo, isso vai dar um valor positivo. Você vai ter um lucro positivo aqui. Então, nesse intervalo de 15 até 30, a gente tem um lucro positivo. Estou marcando aqui de azul para dizer que a função é positiva nesse intervalo. Tá? Então,
de 15 até 30, a função é positiva. Tá? Então, vou dizer isso. O lucro é positivo agora nesse intervalo de 15 até 30. E os pontos P, 5, 0 e Q, 15, 0 são as raízes da função. Ela vai tocar o eixo X nesses pontos, tá bom? Então, vamos buscar entre as alternativas que temos aqui na questão, aquelas que atendem essas 4 observações que a gente fez. Passa pelo ponto 5, 0, é negativa no intervalo de 5 até 15, passa pelo ponto 15, 0 e é positiva de 15 até 30 no intervalo aberto, tá bom? Vamos observar primeiro esse item A. No item A, ela começa no ponto 5, 0, vocês podem observar. Ela é negativa de 5 até 15, perfeito aqui, está negativa de 5 até 15, ou seja, o gráfico da função está abaixo do eixo X, significa que ela está negativa, e ela é positiva de 15 até 30, né? Passa pelo ponto 15, 0 também, e é positiva de 15 até 30. O item correto é o item A. Vamos observar por que os outros itens não são corretos. Primeiro, essa aqui não passa pelo ponto 15, 0, pelo ponto 5, 0 já, ponto P, ela já não passa. Ela, na verdade, passa pelo ponto 5, 5 aqui. Então, essa aqui não me interessa. Aqui ela passa pelo ponto 5, 0, só que ela é positiva de 5 até 15. E, na verdade, a gente viu que ela precisa ser negativa de 5 até 15. Então, essa aqui está fora também. Aí o item C, ela passa pelo 5, 0, passa pelo 15, 0, é positiva de 15 até 30, só que ela é positiva também de 5 até 15, e era para ser negativa, então por isso que o item C está fora também. O item E já está fora porque não passa pelo ponto 5, 0, tá? Entre outras falhas. Então, a alternativa correta para essa questão, a alternativa é a letra A, tá bom? Questão 147 da prova amarela de 2020. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressora 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada que vocês estão vendo aí. A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. Veja lá o que for o micrômetro, né? Ele vai esclarecer aqui no texto. Aí ele diz, ó, 1 micrômetro é a milionésima parte de um metro. 1 micrômetro é a milionésima parte de um metro. Ou seja, 1 micrômetro é a mesma coisa que 1, deixa eu só arrumar aqui, dividido por 1 milhão metros. 1 sobre 1 milhão metros é 1 micrômetro, a milionésima parte de 1 metro. Se fosse a milésima, era dividido por 1000, mas milionésima é dividida por 1 milhão, tá? Então, tome cuidado com essa nomenclatura. Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metros? Qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metros, tá? Então, essa miniatura, como vocês podem ver aí, tem 100 micrômetros. E usando notação científica em metros, como é que fica essa escrita, né? Como é que a gente escreve em notação científica? Olha só, 100 micrômetros é a mesma coisa que 100 vezes 1 micrômetro, né? E 1 micrômetro é 1 sobre 1 milhão. Bom, se você fizer... Isso aqui está em metros, tá? Essa unidade. Eu posso cancelar esses 2 zeros com esse daqui. Aí vai ficar 1 dividido por... Quantos zeros a gente tem? 4, né? Então, isso é a mesma coisa que 10 elevado a 4. Bom, isso é a mesma coisa que 10 elevado a menos 4. Aí eu uso aquela regrinha lá do expoente. Passo para o numerador, ele vem com o expoente negativo. Inverte, na verdade, o expoente. Como estava positivo, ficou negativo. Então, 10 a menos 4. Aí a gente procura aqui nas alternativas 10 elevado a menos 4, que você consegue ver aqui no item C.
Aí ele está multiplicando na frente por 1,0. Por 1, né? Não altere nada. Você multiplicar por 1, o número 10 elevado a menos 4 não altere nada. Esse 1,0 que está na frente é só para deixar na notação científica, que deve ter sempre um número na frente da potência 10, e esse número deve variar de 1, pode ser maior ou igual que 1, e menor que 10, tá? Então, só para deixar a notação científica, isso não altera nada a nossa resposta, é 1,0 vezes 10 a menos 4, que a gente reconhece aqui como sendo o item C. Beleza? Questão 162 da prova amarela de 2020. Com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento ao público, os executivos de uma agência bancária realizaram uma pesquisa de satisfação envolvendo 5 empresas especializadas nesse segmento. Os procedimentos analisados, com pesos que medem sua importância para a agência, e as respectivas notas que cada empresa recebeu, estão organizados no quadro que vocês estão vendo aí. Nós temos aqui na primeira coluna o procedimento, e na segunda coluna, o peso desse procedimento, né? Por exemplo, rapidez no atendimento, tem peso 3 para a agência. Clareza nas informações passadas aos clientes, tem peso 5. Cortesia no atendimento tem peso 2. E aí a gente tem as notas dessas empresas, né? Tem a X, Y, Z, W e T. Continuando a leitura. A agência bancária contratará a empresa com a maior média ponderada das notas obtidas nos procedimentos que foram analisados, né? Maior vai ser contratada maior, aquela que tiver a maior média ponderada das notas avaliadas nesses itens. Após a análise dos resultados da pesquisa de satisfação, os executivos da agência bancária contrataram a empresa, vamos fazer essa conta, essas respectivas notas e ver qual que tem a nota maior. Que tiver a nota maior é a que será contratada, é a que foi contratada, né? Será contratada. Então, ó, vamos começar com a nota da empresa X. Vou chamar de N de X, tá? Como a questão disse, isso é uma média ponderada. Como é que a gente faz essa conta? A gente vai pegar, vamos olhar para a rapidez no atendimento. Ela tem peso 3, esse item, mas a empresa X recebeu 5. Aí eu faço 3 vezes 5, peso vezes a nota, mais. Vou para o próximo item, clareza nas informações. Peso 5, a empresa tirou nota 1, mais 5 vezes a nota que ela tirou foi 1. Mais, deixa eu alongar um pouquinho aqui. Cortesia no atendimento tem peso 2 e a empresa X tirou nota 2. 2 vezes 2. Você deve dividir essa continha pela soma dos pesos. Os pesos são 3, 5 e 2. Se você somar, dá 10 aqui embaixo. Vou colocar aqui a barrinha. 3 vezes 5 dá 15, mais 5 vezes 1 dá 5, mais 2 vezes 2 dá 4. Dividido por 10. Se você fizer a sominha em cima, dá 24, né? 24 dividido por 10 dá 2,4. Eu vou fazer isso para ver a nota de todas as empresas. Vamos para a próxima. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido agora, para a nota de Y, tá? Vou fazer algumas contas já diretamente. Vamos olhar, deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Vamos olhar agora para a nota da empresa Y. Rapidez de atendimento, tirou nota 1, isso tem peso 3. Então eu faço 3 vezes 1. Já vou colocar direto 3. Mais, clareza nas informações, tirou nota 4. Peso 5. 5 vezes 4 dá 20. Mais, tirou 2 aqui na cortesia, e cortesia no atendimento tem peso 2. 2 vezes 2 dá 4. Isso aqui é um mais, tá bom? Tudo isso dividido pela soma dos pesos, que é 10. Isso dá 24 e 27. 27 dividido por 10, 2,7. Já está com a nota maior que a empresa X. Por enquanto, essa está ganhando. Vamos ver as outras. Depois da Y, vem a Z. Nota de Z. Coloquei a barrinha. Vou apagar aqui para não confundir. Vamos fazer essa continha. Rapidez de atendimento. Tirou nota 4. Isso tem peso 3. 4 vezes 3 dá 12. Mais. Clareza nas informações, tirou nota 3, isso tem peso 5, 3 vezes 5 dá 15. Mais, tirou nota 2 na cortesia, vezes 2, que é o peso, 2 vezes 2 dá 4.
Vou arrumar essa imagem aqui. Isso tudo dividido por 10. 12 mais 4 dá 16. 16 mais 15 dá 31. 31 dividido por 10, 3,1. Vamos para a próxima. Nota da empresa W. Vou colocar aqui a barra logo. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Vamos lá. W. Tirou nota 3 nesse item. Peso 3. 3 vezes 3 dá 9. Tirou nota 3 nesse item. Peso 5. 5 vezes 3 dá 15. Mais também tirou nota 3 nesse item, que tem peso 2. 3 vezes 2 dá 6. Tudo isso dividido por 10. 6 mais 9 dá 15. 15 mais 15, 30. 30 dividido por 10 dá 3. Tirou 3 aqui. Nota da última, que é a T. Empresa T. Deixa eu apagar aqui mais uma vez para não confundir. Na empresa T temos o seguinte, ela tirou nota 4 na rapidez no atendimento, que tem peso 3. 4 vezes 3 dá 12. Mais, tirou 2 aqui na clareza nas informações. 2 vezes 5 dá 10. Mais, tirou 4 nessa cortesia no atendimento, que tem peso 2. 4 vezes 2 dá 8. Tudo isso dividido por 10. 12 mais 8 dá 20, 20 mais 10 dá 30, 30 dividido por 10 dá 3. Então, quem teve a maior nota? A empresa Z, que ficou com 3,1. Então, o item correto é o item C dessa questão, tá bom? Questão 167 da prova amarela de 2020. O gerente de uma loja de cosméticos colocou à venda 5 diferentes tipos de perfume, tendo em estoque na loja as mesmas quantidades de cada um deles. O setor de controle de estoque encaminhou ao gerente registros gráficos descrevendo os preços unitários de cada perfume em real e a quantidade vendida de cada um deles em percentual ocorrida no mês de novembro. Vamos dar uma examinada já nesses gráficos. São 2. O primeiro tem o preço do perfume por unidade. Por exemplo, o perfume 1 ele é vendido a R$200 a unidade. O perfume 2, 160, e assim sucessivamente. Já o segundo gráfico, que é um gráfico de setores, tem aí a porcentagem da quantidade vendida de cada perfume. Por exemplo, o perfume 1 vendeu 13%. Do total de vendas, 13% foi do perfume 1. O perfume 2, 10% do total das vendas. E assim sucessivamente. Perfume 3, 16%. Perfume 4, 29%. E o perfume 5, 32%. Foi o mais vendido aí, o perfume 5, tá? É o perfume também mais barato. A gente pode observar no gráfico de cima. O perfume 5 custa R$80. Vamos continuar a leitura e ver o que é que eles querem. Dados a chegada do final de ano e o aumento das vendas, a gerência pretende aumentar a quantidade estocada do perfume do tipo que gerou a maior arrecadação em espécie, em real, no mês de novembro. Nessas condições, qual o tipo de perfume que deverá ter maior reposição no estoque? Vamos ver aquele que gerou a maior receita, né? É isso que ele está querendo saber. Nesse mês de novembro, que são esses dois gráficos, são referentes ao mês de novembro. Como é que a gente descobre isso? Bom, esse segundo gráfico, ele diz a porcentagem vendida. Dos 100% das vendas, 13% foi do perfume 1, foi vendido do perfume 1. 10% do perfume 2, e assim sucessivamente. Eu posso supor, sem perda de generalidade, que foram vendidos 100 perfumes. 13 do tipo 1, 10 do tipo 2, 16 do tipo 3 e assim sucessivamente. Eu não perco a generalidade fazendo isso, atribuindo um valor para os 100%. Nesse caso, eu vou atribuir o valor 100 porque fica fácil fazer as continhas. Então, que conta a gente deve fazer agora? Bom, se foram vendidos 13 perfumes do tipo 1 e o perfume do tipo 1 custa R$200, qual foi a arrecadação? Basta fazer a conta 200 vezes 13. Vamos fazer isso. Então, o perfume do tipo 1 arrecadou um total de 200 vezes 13. 2 vezes 13 dá 26, então eu coloco 26 e completo com os 2 zeros. Ou seja, 2.600 foi vendido do perfume 1.
Vamos olhar agora para o perfume 2. Perfume 2 custa 170 e foram vendidos 10 deles. Essa continha é bem simples. Você vai fazer 170 vezes 10. Você vai completar com zero, né? 170 com zero dá 1.700. R$ 1.700 de perfume 2. Vamos para o perfume 3. O preço do perfume 3, 150. Foram vendidos 16. Você faz 150 vezes 16, né? 15 vezes 16, 150 dá 20, 240. 15 vezes 16, 240 e você completa com zero. E aí, mais um zerinho. Vamos para o perfume 4, tipo 4 agora. Perfume do tipo 4. A unidade custa 100 e foram vendidos 29. Também uma continha fácil, você vai fazer o 100 vezes 29, a quantidade vendida. É só completar com os dois zeros. E, por fim, o perfume do tipo 5 custa 80 a unidade, foram vendidos 32. Então, você faz 80, o preço da unidade, vezes 32. Deixa eu fazer essa continha. 8 vezes 2, 16, sobe 1. 8 vezes 3 dá 24, com 1, 25. E aí você completa com zero. 2.560. Então, aquele que teve o maior valor arrecadado foi o perfume do tipo 4, 2.900. Vamos olhar qual o item correto aqui. Deixa eu baixar aqui a figura. Então, nessas condições, qual o tipo de perfume que deverá ter maior reposição no estoque? É o perfume do tipo 4, por isso que o item D é o item correto dessa questão, tá bom, pessoal? Fala, pessoal! Passando por aqui para fazer uma pausa, dar uma respirada antes de continuarmos. A avaliação do Enem já é domingo agora, dia 28. Então, lembrem-se de manter toda a concentração e de traçar aquela estratégia. Começar respondendo as questões fáceis, depois parte para as intermediárias e, por fim, faz as questões difíceis. Atenção, pessoal! Amanhã é a nossa última aula da Maratona Matemática e ela vai acontecer às 11 horas da manhã. Então, coloquem o despertador aí para as 11 horas para não perder nada. Na aula de amanhã, eu vou presentear alguns de vocês. E o que é que vai ter de presente? Bom, vão ter alguns livrinhos que eu gosto muito. O primeiro deles, deixa eu olhar aqui para a câmera, é o livro O Homem que Calculava, de Malbataan. Então, alguém aí vai ser presenteado com esse livro. Tem outro livrinho aqui que eu gosto bastante, uma leitura muito boa. Esse que eu vou mostrar é o meu, tá usado, tá? Deixa eu mirar aqui na câmera. O Último Teorema de Fermat, uma leitura muito boa. Vocês vão gostar, o de vocês vai vir novinho, tá? E tem também algumas camisas. Vocês vão reconhecer elas. Algumas eu usei aqui ao longo da semana, mas é claro que a de vocês é nova, tá? Vocês vão poder escolher o tamanho e também a cor. A gente pode combinar aí com os presenteados. Então, isso tudo vai acontecer na aula de amanhã, às 11 horas. Não percam, tá? Algumas dicas, comentários mais curtidos, quem comentou nas aulas, tudo isso vai influenciar aí nos presenteados. Então, fiquem atentos. Amanhã, às 11 horas, eu dou todos os detalhes. E se você estiver curtindo essa maratona, deixa seu like para que esse material chegue para mais pessoas, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Vamos dar continuidade, porque ainda temos muita coisa para fazer. Vamos lá. Questão 171 da prova amarela de 2020. A exposição a barulhos excessivos, como os que percebemos em geral em trânsitos intensos, casas noturnas e espetáculos musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras enfermidades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todo e qualquer som que ultrapasse os 55 decibéis, unidade de intensidade do som, já pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico foi elaborado a partir da medição do ruído produzido durante um dia em um canteiro de obras. Você consegue examinar esse gráfico aí em que o decibel está em função da hora, tá? Vou baixar um pouquinho aqui para a gente continuar a leitura. Nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis?
Perceba que o gráfico já trouxe algumas informações aqui que vão ajudar bastante. O valor 55 e uma reta horizontal para determinar que o decibel ali vale 55, tá? E trouxe também, de hora em hora, uma retinha vertical para ajudar a gente a identificar quantas horas o gráfico esteve acima desses 55 decibéis, ou seja, o ruído esteve acima desses 55 decibéis. Então aqui a gente só vai fazer uma contagem mesmo. Ó. Observe. Das 2 até as 5, são 3 horas. Perceba que são 3 faixinhas, a gente nem precisa fazer a subtração de 5 menos 2 para poder determinar isso. Basta contar quantas faixinhas, quantos intervalinhos você ocupou. Foram 3 horas aqui. Então, por 3 horas, das 2 às 5, o valor teve acima de 55 decibéis. Aí tem mais alguns intervalos. Das 6 às 9, você percebe que são mais 3. Aqui é das 11 até as 14, mais 3 também. Das 16 às 17, mais 1 hora. E das 19 às 22, mais 3 horas. E aí é só contabilizar. 3 vezes 4 dá 12, mais 1 dá 13. Então, a resposta é o item E, 13. Então, durante 13 horas, o ruído esteve acima de 55 decibéis, nesse gráfico aí que vocês estão vendo. Tá bom, pessoal? Questão 172 da prova amarela de 2020. O técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média de sua equipe de 1,93 m para, no mínimo, 1,99 m. Para tanto, dentre os 15 jogadores que fazem parte de sua equipe, irá substituir os 4 mais baixos, de estaturas 1,78 m, vou destacar esses valores, 1,78 m, 1,82 m, 1,84 m e 1,86 m. Para isso, o técnico já contratou um novo jogador de 2,2 metros. Os outros 3 jogadores que ele ainda precisa contratar devem satisfazer a sua necessidade de aumentar a média das estaturas da equipe. Aumentar a média de 1,93 para 1,99, tá bom? Continuando. Ele fixará a média das estaturas para os 3 jogadores que ainda precisa contratar dentro do critério inicialmente estabelecido. Ou seja, ele vai tentar subir a média para 1,99 e esses 3 jogadores devem ter uma média que satisfaça essa necessidade. Continuando a leitura agora com a pergunta. Qual deverá ser a média mínima das estaturas em metro que ele deverá fixar para o grupo de 3 jogadores que ainda irá contratar? Bom, vamos ver como é que a gente pode responder esse problema. A primeira informação que a gente tem é que a média atual, com os 15 jogadores que ele tem, é de 1,93 metros. Então, vamos fazer essa soma. Essa média é uma média aritmética, né? Significa que, vou chamar de x1 a altura do primeiro jogador, x2 a altura do segundo, e assim sucessivamente. São 15 jogadores. E a gente sabe que a soma de todas essas alturas, quinto, vou colocar reticências e vou colocar aqui o 15º. A soma desses valores, dividido por 15, é o que dá a média da altura, né? É uma média aritmética. Isso é igual a 1,93 atualmente. 1,93 metros. Aí o que é que acontece? Ele vai substituir 4 desses jogadores. E vou supor, sem perda de generalidade, que esses 4 jogadores são esses 4 primeiros, do x1 até o x4. Então eu vou retirar esse valor do total. Pois bem, esses 4 jogadores somados, é a soma desses 4 valores, eu vou fazer essa continha aqui para ver quanto dá essa soma, tá? Você vai pegar 1,78, vai somar com 1,82, com 1,84, com 1,86. Vou fazer essa soma, e quando você for somar números com vírgula, você coloca vírgula embaixo de vírgula e faz a soma normalmente.
8 mais 2, 10. 10 mais 10 dá 20. É 0, sobe 2. 8 vezes 3, 24. Com 2, 26. 37, né? Fica 7 sobre 3. 4 com 3, 7. 7,70. A soma deles dá 7,70. A soma das alturas, tá? Então, eu vou trocar esse x1 mais x2 mais x3 mais x4, essa soma, por 7,70. Agora, eu já vou fazer aqui meios pelos extremos também. Eu vou multiplicar o que está em cima por 1 e o que está embaixo, 15, por 1,93. Então, substituindo essa soma aqui, deixa eu dar um destaque aqui, pessoal. A soma deu 7,70. Bora lá, ficou assim. 7,70 mais a soma do x5 até o x15. Ó, para facilitar, vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar de y essa soma, tá? Do x5 até o x15. X6, até chegar no x15. Acho que vai ficar melhor. Então, vai ficar o seguinte. 7,70 mais o y. Lembrando que o y é a soma do x5 até o x15. É igual a... O 15 estava dividindo, passou multiplicando. E a gente vai ficar com 15 vezes 1,93. Vamos multiplicar 15 vezes 1,93. Para fazer a multiplicação com números com vírgula, você finge que a vírgula não existe por enquanto. Aí você faz 15 vezes 193. Multiplica e no final você coloca duas casas decimais. 5 vezes 3 dá 15, fica 5 sobe 1. 5 vezes 9, 45, com 1, 46, fica 6 sobe 4. 5 vezes 1, 5, com 4, 9. E agora multiplica 1 vezes 193. Vai dar 193. Que é 1. Faz a soma. 5, 9, 9, 9, 18. Sobe 1. 2, né? 28. Aí, como são duas casas decimais, você tem que colocar duas casas decimais na resposta, já que é uma multiplicação. 28,95. Então, é o produto de 15 vezes 193. Vou colocar aqui do lado. Então, ficamos assim. 7,70 mais y igual a... O produto deu 28,95. 28,95. 7,70, você pode colocar só 7,7, tá? Esse zero aí não tem importância. Então, vamos lá. Y é igual. Eu vou passar o 7,70, que está somando, para o outro lado, o segundo membro, ele vai subtraindo. Vamos ficar com y igual a 28,95 menos 7,70. Isso aqui vai implicar que o y é igual 0 para 5, 5. Vou fazer aqui direto, tá? 7 para 9, 2. Coloca vírgula. 7 para 28, faltam 21. Então, dá 21,25. Esse é o valor de y. O que é o y mesmo? A soma da altura dos jogadores do quinto até o 15º. Esses jogadores vão continuar na equipe. E a gente vai retirar só os 4 primeiros. Essa altura de 7,70 foi retirada, né? Então, vai ser substituído esses jogadores e já chegou alguns novos. Na verdade, chegou um novo, né? Esse jogador novo tem 2,02 metros. E aí faltam contratar 3 e eu quero ter o cuidado de, quando contratar esses 3 jogadores, fazer com que a média da altura da minha equipe vá para 1,99, a nova média. Então, vamos ver como é que a gente resolve esse problema. Então, fazemos da seguinte maneira, né? Eu quero que a soma desse novo jogador que chegou, 2,02, mais a soma de 3 novos jogadores que vão chegar, eu vou chamar... Como é a média deles, eu só preciso saber a média deles, eu vou dizer que é 3x barra. É a média dos 3 jogadores que vão chegar, tá? 3x barra é a média deles. A média da altura deles. Aí eu ainda vou somar isso aqui com os outros jogadores que permaneceram na equipe, que é do 5º até o 15º, que a gente chama de Y. Quando eu somar esses valores, são 15 jogadores aqui, e dividir por 15, qual deve ser a nova média? Deve ser no mínimo de 1,99. Vou colocar aqui no mínimo 1,99. Esse é o valor mínimo que a gente está descobrindo, tá? A gente faz uma conta parecida. Eu vou passar esse 15 para
está dividido, ele passa para lá multiplicando, né, para o segundo membro, vamos ficar assim. 2,02, já eu arrumo todas essas contas, mais 3 vezes a média desses novos jogadores, desses 3 novos que vão entrar na equipe, mais o Y, quanto foi que tem o valor de Y? 21,25, mais 21,25, igual a, aí eu faço 15 vezes 1,99, 1,99, tá? Se você fizer o produto de 15 vezes 1,99, vai dar 29,85. Então, vamos ficar com o seguinte. Deixa eu fazer logo essa soma. Eu vou somar o 2,02 com 21,25. Quando eu somo isso, vai dar 2 com 5 dá 7, 0 com 2 dá 2, 21 com 2 dá 23. 23,27 mais 3x barra igual, e esse produto aqui deu 29,85. Isso aqui vai implicar no seguinte. Eu vou ter o 3x barra no primeiro membro, acho que não vai dar aqui, tá? Deixa eu colocar na parte de baixo. Vamos ter o seguinte. 3x barra no primeiro membro igual. Esse 23,27 está positivo, eu passo para o segundo membro negativo. Então, vai ficar 29,85 menos 23,27. Então, você vai ter que 3x barra é igual. Se você fizer essa subtração, você vai obter 6,18. E aí você passa esse 3 dividindo. X barra igual a 6,18 dividido por 3. Bom, 6 por 3 dá 2, 18 por 3 dá 0,6. Dá 6, né? Fica assim. 2,06 é o valor que a gente precisa, tá? O valor mínimo, né? Então, a pergunta foi, qual deverá ser a média mínima das estaturas em metro que ele deverá fixar para o grupo dos 3 novos jogadores que ainda irá contratar? Então, a resposta correta é o 2,06, que a gente reconhece como o item D, tá bom, pessoal? Questão 173 da prova amarela de 2020. O consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes às da imagem. Nesse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante e cessa quando atinge o nível de envasamento. O nível de envasamento está em destaque aqui na figura, tá bom? Aí vem a pergunta. Qual esboço de gráfico melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo na garrafa indicada na figura? Perceba, se a garrafa fosse um cilindro, como a vazão é constante, então o gráfico correto seria o gráfico A. Mas não é o que acontece aqui. A gente tem, essa garrafa ela é um cilindro até certa altura, e a partir daí acontece um afunilamento. Então, a tendência é que essa altura suba mais rápida nesse trecho final. Por esse motivo, o item D não pode ser marcado como item correto, nem o E, porque não tem essa primeira parte que deveria ser constante. Então, a gente fica entre o item B e o item C. Vamos examinar ele com mais calma. A partir desse instante aqui, dessa altura, o que é que vai acontecer? A gente vai encher a garrafa muito mais rápido, vai atingir uma altura maior em um menor tempo, já que ela tem um afunilamento. Então, o gráfico correto é o item B, porque a partir de um certo instante, a partir de uma certa altura, a gente vai subir essa altura mais rapidamente num tempo menor. Perceba que a variação de tempo aqui é curta. Já nesse outro, do item C, a gente tem um ponto constante até aqui, e a partir desse ponto, seria esse carinha aqui, acontece o quê? A altura vai mais lentamente, precisa de mais tempo para encher essa segunda parte. Não é verdade, não é o que acontece com o nosso gráfico. O item correto, então, é o item B da questão 173, tá bom?
Questão 176 da prova amarela de 2020. Um grupo sanguíneo ou tipo sanguíneo baseia-se na presença ou ausência de dois antígenos, A e B, na superfície das células vermelhas do sangue. Como dois antígenos estão envolvidos, os 4 tipos sanguíneos distintos são: tipo A, apenas o antígeno A está presente. Tipo B, apenas o antígeno B está presente. Tipo AB, ambos os antígenos estão presentes. Tipo O, nenhum dos antígenos está presente. Foram coletadas amostras de sangue de 200 pessoas e, após análise laboratorial, foi identificado que em 100 amostras está presente o antígeno A. Em 110 amostras, a presença do antígeno B e em 20 amostras, nenhum dos dois antígenos está presente. Já já eu coloco essas informações para a gente no gráfico. Dessas pessoas que foram submetidas à coleta de sangue, o número de pessoas que possuem o tipo sanguíneo A é igual a, e aí tem algumas alternativas. Bom, para responder essa questão, eu vou usar o diagrama de Venn. Deixa eu fazer aqui logo um retângulo para representar todo o universo, que são as 200 pessoas que coletamos o sangue. Eu vou destacar esses valores aqui, ó. 200 pessoas. Então, nesse quadro aqui existem 200 pessoas. E aí ele traz outras informações. Vamos ver quem tem a presença do antígeno A. Eu vou representar isso aqui com essa região fechada. Aí eu vou ter a presença do antígeno B. Deixa eu só dar uma arrumadinha para ficar legal. Que é o B. E ele traz o seguinte no texto, ó. Em 100 amostras, teve a presença do antígeno A. Então, em 100 dessas amostras, teve a presença do antígeno A. Esse 100 deve estar nessa região todinha dessa circunferência, que eu vou até mudar a cor aqui para melhorar aqui nossa fala. Deixa eu trocar aqui para um verde, por exemplo. Então, dentro dessa região fechada, que é uma circunferência aí verde, então as pessoas que têm um antígeno A, devemos ter 100 aí. A interseção desses dois significa que há a presença dos dois antígenos, do antígeno A e do antígeno B. Eu não tenho no texto a informação de quantas pessoas têm a presença desses dois tipos sanguíneos. Por isso eu vou deixar por enquanto aqui um X. Eu não sei quantas pessoas tem aí. Eu sei que dentro do A todinho, dessa região verde, a gente tem 100 pessoas. O que significa que nesse lado de cá, temos 100 menos o X que está na interseção, tá bom? Então, esse 100 menos o X é só nessa região que eu estou destacando aqui, tá? Somente o A. 100 menos X são as pessoas que têm somente o antígeno A, que tem o tipo sanguíneo A. Aí, continuando aqui a leitura, temos 110, em 110 amostras, a presença do antígeno B. No antígeno B, eu já marquei aqui X pessoas com antígeno B, e são 110 ao todo, né, com antígeno B. Então, nessa outra região, deve ter 110 menos esse X. Tá bom? Continuando. Em 20 amostras, não tem nenhum dos antígenos está presente. Então, essa pessoa é do tipo sanguíneo O, né? Então, vou colocar esses 20 aqui do lado de fora. Então, quem está do lado de fora dessas duas circunferências tem o tipo sanguíneo O. Quem está somente nessa região tem o tipo sanguíneo A, que é o que eu quero, esse 100 menos X. Quem está na interseção tem o tipo sanguíneo AB. E quem está nessa região daqui tem o tipo sanguíneo B, tá bom? Bom, o que eu quero descobrir é quantas pessoas estão aqui. Quanto é esse 100 menos X? Para descobrir isso, eu descubro o valor de X e faço 100 menos X. Pois bem, como é que eu descubro o valor de X? Ao todo são 200 pessoas. Então, eu vou somar todos os valores que estão internos a esse retângulo e a soma deles deve dar 200. Ou seja, 100 menos X são as pessoas do tipo sanguíneo A, mais X, as pessoas do tipo sanguíneo AB, mais 110 menos X, as pessoas do tipo sanguíneo B, mais 20, são as pessoas do O, isso dá um total de 200 pessoas. Aí eu descubro o valor de X. Eu posso cancelar esse menos X com esse X, e a gente fica com os seguintes valores. 100 mais 110 dá 210, mais 20, 230. Então, eu tenho 230 menos X,
igual a 200. Passo letras para um lado, números para o outro, vou ficar assim. 230, 200 vai vir negativo e o x vai positivo. X é 230 menos 200, ou seja, x vale 30. Cuidado aqui. Não marque logo a opção que você viu aqui no item A, que tem 30, não marque ela achando que essa é a resposta correta. O que a gente quer é o seguinte: o número das pessoas que possuem o tipo sanguíneo A. Então, do tipo sanguíneo A é essa região, ó, 100 menos X. Ou seja, você vai pegar o 100 e subtrair esse 30, que dá 70. E essa é a resposta correta. A gente reconhece como item C. Portanto, a questão 176, a resposta correta é o item C. Tá bom? Muito bem, pessoal! Chegamos ao final da nossa aula, mais uma aula. E como vocês já estão cansados de saber, agora é hora de praticar. Na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar duas listas de exercícios. Tudo sobre o tema da aula de hoje. A primeira com o tempo livre e a segunda com um tempo de 5 minutos, em média, para cada questão. Então, não deixem de praticar e a gente se encontra na aula de amanhã, às 11 horas, hein? Encontro vocês lá. Até mais!